Gente, boa tarde a todos e todas. Começamos agora a nossa aula, né? Abertura do nosso, não abertura do curso. Hoje a aula da professora Elisângela Ramos, sobre ensino de língua portuguesa e EAD. Vamos começar com uma declamação da nossa monitora Darlene. Darlene ela é mestranda aqui no curso de educação da UFRR e está ajudando muito a gente. Darlene, a palavra é sua. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Excelente escolha, Darlene. Poema lindo. Poema lindo do nosso mestre Paulo Freire. Quer comentar alguma coisa sobre o poema antes, Darlene? Não, professora, só mesmo, mais uma vez, dar as boas-vindas a cada um e cada uma, que a gente construa pontes de conhecimento nesse espaço. É muito interessante ver a diversidade das pessoas que se inscreveram, né? Pessoas de vários lugares do Brasil, um público bem diferente, então acredito que é possível a gente construir amizades aqui nesse curso e também semear, né, algumas sementes aí para outros momentos de troca de conhecimento. Excelente, Darlene, obrigada. Obrigada de verdade, de novo, assim, pelo apoio, por ter escolhido com tanto carinho o poema para nossa abertura aqui da aula de hoje. Eu queria compartilhar com vocês que eu estou muito grata, né? A iniciativa de fazer esse curso foi minha e da professora Regina Brito, de coordenar um curso do Mackenzie com a FRR, uma primeira parceria, e a gente começar a discutir, né? Ensino de língua, ensino de literatura na escola básica. Então, aqui nossos alunos temos professores dando aula de português, de outras disciplinas, professor de educação infantil, pedagogos, estudantes. Então, é um ambiente de interação. E o poema ficou perfeito no sentido de que podemos ser amigos, colegas, compartilhar, todo mundo a gente. Temos aqui conosco também a professora Patrícia. Patrícia Cunha está na aula de hoje também. Ela tem um módulo de ortografia no curso, está aqui participando. A professora Eli está ligando o computador, já está já entrando. Então, eu estou muito contente com essa possibilidade de a gente compartilhar um pouco do ensino de língua. Confesso que foi uma surpresa a gente ter alunos de fora do estado, né? A ideia inicial era que atender o público daqui de Roraima, do interior, da capital, mas o link se espalhou, assim, alguns colegas ajudaram a divulgar. Queria deixar aqui meu agradecimento à professora Juliana, né? Ajudou bastante também, fez um módulo, tá um módulo lindo de livros brincantes, passem lá pelo Moodle, que está fantástico. Então, temos alunos do Rio Grande do Sul, do Piauí, da Bahia, de Minas Gerais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Daqui do interior de Roraima também, do Irumatã, eu troquei, da Normandia, o Iramutã. Então, daqui de Boa Vista, sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu vou dar 2 minutinhos que estou recebendo, aceitando aqui os alunos, e a gente já começa, tá bom? Rapidinho. Alguém quer falar alguma coisa? Patrícia, quer falar alguma coisa? Paloma Manuela, a nossa professora Patrícia Cunha, que está aqui. Algum aluno tem alguma pergunta, algum comentário? Enquanto eu vou recebendo os colegas aqui, a palavra está aberta.
Gente, todo mundo conseguiu entrar no Moodle certinho. Peço de novo desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve. A Darlene está ajudando muito a gente superar, conseguir entrar. Estou aqui à disposição também. Eu vou compartilhar com vocês, enquanto a professora Elisângela entra, a nossa página do Moodle, para vocês derem uma olhada já como é que está. Tem muita coisa boa. Dá para ver aí, gente? Ó, essa... Dá? Ó, essa é a nossa página do Moodle aqui da UFRR do curso. Tem primeiro umas boas-vindas aqui para vocês. Aqui embaixo, a primeira conferência que foi presencial no auditório do CADECOM. Tá aqui o link. Quem não pôde participar, não viu, tá gravado no YouTube. Tá aqui o link certinho para gente. Hoje, a aula da professora Elisângela Ramos, ela já está entrando. Tá o link da aula aqui e em seguida eu vou gravar, pôr no YouTube e disponibilizar para vocês aqui também. Aqui o módulo da professora Patrícia Cunha. Gente, cada módulo que tem um fórum, então participem dos fóruns, respondam, que é por aqui que eu vou saber que vocês participaram, que assistiram às aulas, que se tem dúvidas. A gente vai acompanhar isso bem de perto, tá? Já respondi a alguns colegas que colocaram no fórum aqui também. Então, ó, tem desvendando a escrita das palavras na gramática, da professora Patrícia Cunha. E aí, ó, a professora Patrícia, por exemplo, é do Colégio de Aplicação aqui da UFRR. Ela está fazendo doutorado também, é uma professora experiente, mas temos vários professores diferentes. Esse módulo de produção textual é da professora Adriana Álbano, professora aqui titular do curso de Letras da UFRR, professora efetiva da casa. Agora, a professora Juliana Pádua, ela é formada pelo Mackenzie também. Esse módulo está lindíssimo. Entrem. Ela fez um ambiente virtual para brincar, com livro interativo. Vale muito a pena. Livros brincantes. Depois a gente tem sintaxe, com a professora Elisângela, que é a professora do Colégio de Aplicação aqui da UFR mesmo. Então, esse comentário de que, tá longe, professor da universidade não sabe o que está acontecendo no chão da sala de aula, a gente não está acontecendo aqui, sabe? Eu ouvi muito, quando eu me formei em letras em 2010 e fui para a Prefeitura de São Paulo dar aula, eu ouvia essa distância, assim, sentia essa distância, né? Eu entrei no mesmo ano, 2010, no mestrado na USP e na Prefeitura de Estado de São Paulo para dar aula. E aí os professores da escola falavam, o povo da faculdade não sabe de nada, não sabe o que acontece no chão de aula da escola. E o povo da faculdade falava, os professores não querem estudar. Eu via uma distância muito grande. E o que a gente quer, o que eu estou tentando trabalhar desde então para isso, é para encurtar essa distância. A universidade está aqui para servir a escola. E a escola está aqui para fomentar a universidade, para ajudar, para diminuir a desigualdade. De novo, como a Darlene leu o poema, todo mundo é gente. Então, estamos aqui para trocar experiências. A professora Elisângela, professora excelente também, do CAP, professora do ensino médio do CAP, Colégio de Aplicação da UFRR. Tem um módulo inteiro sobre sintaxe. A gente tem dificuldade, às vezes, de ensinar como é que é sintaxe na língua portuguesa. Isso pode ajudar. A professora Moema de Souza Esmeralda, ela é professora do curso de Educação do Campo, minha colega do Leducar. Trabalha lindo, assim, tem um trabalho lindo com as minorias sociais. Textos incríveis, Capão do Pecado, da Cabula. Ela trabalha muito com literatura marginal, porque quando a gente escolhe os livros para trabalhar na sala de aula, também tem uma escolha de ideologia, de uma série de coisas. Então, vale muito a pena assistir às aulas e ler o material que a professora Moema preparou para a gente com tanto carinho. A professora Elisângela está na sala. Bem-vinda, Eli. Eu estou fazendo uma apresentação do curso no Moodle para os alunos, já te dou a palavra. A professora Bruna Perrela Brito, ela foi editora da FTD por mais de 10 anos, tem muita experiência com literatura infantil. Ela fez um módulo, assim, bem didático, passo a passo, com muito texto de apoio aqui também, ó, e vários vídeos falando como usar literatura na sala de aula. Ela fez um módulo explicando como fazer uma sequência didática de literatura. Então, ó, quem não entrou no Moodle, entra porque vale muito a pena. Cada vídeo está bem explicadinho aqui. A professora Patrícia é da Federal do Sul e Sudeste do Pará, da Unifespa. Ela acabou o pós-doutorado mês passado. É uma professora com muita experiência também, fala de como é que trabalhar Lobato, as memórias em sala de aula. Tá bem bonito o trabalho dela também. A aula de abertura, que deu muito pano para manga, muita conversa, a gente vai dividir em mais 2 partes. Então, a professora Regininha vai voltar para falar com a gente sobre lusofonia.
no dia 10 de abril, se não me engano, eu compartilho no grupo. Dia 3 e 10 de abril, isso mesmo. 8h30 da manhã, horário de Brasília, 8 horário de Boa Vista, 9h30, horário de Brasília. Vamos só ficar atentos aos fusos horários, porque para não se perder um pouquinho, mas é isso. Dia 6, 2 da tarde, a gente tem aula com a professora Cora e com o professor Felipe Aleixo. O professor Felipe Aleixo e a professora Maria Lúcia Vasconcelos. O professor Felipe é professor coordenador do curso de Letras Libras aqui da UFRR, excelente. Professor que trabalha com Libras, com gramática, linguista. A professora Marília Vasconcelos é do Mackenzie. Ela foi secretária de Educação do Estado de São Paulo. Ela trabalha com Paulo Freire, com ensino de literatura, de linguística. Depois a professora Regininha. Tem a aula do professor Marcos Vinícius, também do CAP, da UFRR. Então, esse esforço de trazer o colégio de aplicação para o curso, fazer essa pegada mais prática. Também tem vocabulário da língua portuguesa, né, com meu marido, o professor Luciano Gabriel, que é professor doutorando do Mackenzie e é professor do CAP também. Então, assim, tá tudo de bom. Professora Elisa Moreira é professora de pós-graduação do Mackenzie, do programa Doutorado em Letras de lá. Ela fez aulas fantásticas sobre adaptações literárias, está bem bonito o material. A professora Valéria falou de como que constrói um portfólio. Quando você começa a dar aula de português, você não sabe para onde vai, como é que faz? A Valéria tem uma didática super boa também, professora do Mackenzie. Enfim, o curso foi todo pensado com muito carinho para vocês. A gente vai ajustando o que precisa ajustar. Estou aqui à disposição. A Darlene também está apoiando. Temos a Cleo também, que vai nos apoiar, a monitora. É só uma apresentação. Para quem não pôde entrar, não mudou ainda, tá aí o convite, tá bom? Eu vou encerrar essa apresentação pequena ainda. Quem precisar de ajuda, me chama no privado. Eli, querida, bem-vinda. Muito obrigada pela parceria, tá bom? Você pode se apresentar para os alunos, não fiz a apresentação ainda, fala da proposta. Ele é coordenadora pedagógica aqui do NEAD, né? Então, se apresente. Bem-vinda, a palavra é sua. Oi, gente, boa tarde. E a animação, né? Na sexta-feira, a turma está em pique total, que bom, nesse calor roraimense. Então, muito obrigada, professora Raquel, muito obrigada, professora Ângela, todos os demais professores, professoras e a nossa turma aqui. Então, eu sou a professora Elisângela Ramos, sou professora aqui na Universidade Federal de Roraima, no curso de Pedagogia, minha formação inicial, eu sou pedagoga, e também atuo como coordenadora acadêmica no Núcleo de Educação à Distância, no NEAD. Então, a gente faz essa dobradinha entre o curso de Pedagogia e as atividades realizadas no NEAD. E o nosso núcleo, né, de educação, como outros núcleos que existem aqui na universidade, ele, então, é responsável pela oferta e desenvolvimento dos cursos EAD, dos cursos à distância, aqui na Universidade Federal. Atualmente, nós temos 3 licenciaturas em andamento: licenciatura em matemática, licenciatura em informática e licenciatura em geografia, com previsão para o ano que vem termos aí novos cursos também na nossa educação à distância. Então, hoje a nossa proposta é fazermos uma introdução, né, um bate-papo, uma discussão sobre esse universo da educação à distância, que é o meio que, sobretudo pela circunstância da pandemia, de alguma forma facilitou muito a comunicação. O ensino remoto, que é um dos braços da educação à distância, o ensino remoto não é em si a educação à distância, mas faz parte dela. Então, todos nós vivenciamos aí, durante esses 2 últimos anos, 3 últimos anos, esse universo do ambiente virtual, da educação nesse ambiente virtual. E aí a gente propõe, então, nessa tarde, fazermos essa conversa, nos situando dentro desse universo da EAD, da educação à distância, e trazendo também a questão da língua, da linguagem, ou seja, as novas formas de comunicação, como é que a gente se comunica nesse universo virtual, quais são os desafios, sobretudo para o ensino da língua, também nesse contexto virtual. Então, eu desejo que seja uma tarde proveitosa para todos nós, tá, queridos? Muito obrigada, professora Raquel.
Nós te agradecemos aqui, e os colegas estão entrando, comentando aqui com a gente. Kátia, você levantou a mão, você tem alguma dúvida? Tudo bem? Kátia? Não? Bom, então, vamos combinar assim, eu vou administrando por aqui, recebendo os alunos que vão entrando, lendo o chat, qualquer coisa eu te interrompo se tiver alguma dúvida, e você pode fazer a apresentação, tá bom? Então Tá. bora lá. Perfeito, perfeito. Então, vamos iniciando. E aí, assim, gente, é como a Raquel falou, né? Uma conversa, vocês fiquem à vontade. Claro, essa forma que a gente tem de estar conversando pelo ambiente virtual, ela é muito facilitadora em muitos aspectos, mas a gente também perde um pouco daquele tempo, né? De como se estivesse aqui numa roda, numa sala de aula presencial, a gente ter essa interação de maneira mais ativa. Mas nós temos muitas possibilidades para dinamizar essa nossa conversa. Então, todos vocês devem perceber que aqui embaixo, nessa barrinha, para vocês, tem uma mãozinha assim, tá? Você pode clicar nessa mãozinha a qualquer momento, porque quando você clica, aparece para a gente o sinal da mãozinha, e aí eu já entendo que, de repente, alguém tem alguma contribuição a fazer. Não precisa esperar eu terminar a fala para vocês trazerem essas contribuições. A gente pode fazer esse diálogo, tá? Então, assim, pensou em alguma coisa, tem alguma história que se relacione com o que a gente está trazendo, pode já chamar, porque aí a coisa fica mais dinâmica e eu acho que fica mais proveitoso também, tá certo? Tem o microfone, né? A gente, claro, quando dos convidados da sala está falando, a gente deixa o outro microfone nosso desligado para evitar ruídos, que às vezes no ambiente tem algum ruído e atrapalha. Mas, se desejar abrir o microfone também para fazer alguma fala, fica à vontade também, e aí a gente vai trocando essa figurinha, tá? Então, eu vou tentar abrir aqui para projetar alguns slides para ir conduzindo essa nossa conversa. Quando eu abro o slide, aí eu não consigo visualizar na íntegra a tela aqui, mas a professora Raquel, qualquer coisa, pode fazer essa chamada, caso eu não esteja visualizando aqui a tela da melhor maneira, para a gente, então, facilitar a conversa, tá? Deixa eu projetar aqui. Bom, então, professora Raquel, se tiver algum probleminha nas imagens, você me avisa, tá? Mas a gente vai, então, conversar sobre esse ensino de língua portuguesa, literatura, no ambiente virtual. Então, já me apresentei, tá? Aqui a gente tem um e-mail, o elisangela.ramos@frr.br, que é o nosso e-mail institucional. No decorrer, ou seja em outro momento também, se alguém desejar manter algum contato, enfim, conversar sobre o assunto que vamos debater nessa tarde, ou sobre qualquer outro assunto que a gente possa contribuir, fiquem à vontade, tá, gente? Então, olha só, o que a gente primeiro precisa contextualizar com vocês? Bom, esse curso que vocês estão participando, ele é um curso que está sendo realizado de maneira semipresencial. A gente tem alguns momentos com encontro presencial, mas a grande parte dele se dá, então, nesse ambiente também virtual, que é um dos recursos utilizados pela educação à distância, tá? Mas só para a gente se situar, então, o que é essa educação à distância? Todos nós, com certeza, ouvimos falar em algum momento, e certamente, sobretudo, agora depois da pandemia. E aí a gente confunde muitas coisas. Ah, eu tive períodos de aula híbrida. O que é esse híbrida? Ah, teve encontro síncrono, encontro assíncrono, atividade síncrona, atividade assíncrona. O que é isso? Eu já ouvi falar em EAD, educação à distância. Então, assim, são muitas expressões que a gente utiliza e talvez isso algumas vezes fica meio bagunçado para a gente poder compreender melhor. Bom, mas, acima de tudo, a educação à distância, ela é uma forma de ensino,
que possibilita essa autoaprendizagem, ou seja, a aprendizagem que eu, como aluno, como sujeito, realizo, né, para mim mesmo, para mim mesma. Então, é um processo de autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, que podem ser utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Bom, gente, não é novidade quando a gente escuta falar de EAD. A EAD, na verdade, ela é uma modalidade de educação, certo? A gente tem várias modalidades previstas na legislação, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a LDB, considerando muitas realidades do Brasil, ela estabelece a EAD como uma modalidade de educação. Temos outras, temos a educação tecnológica, temos a educação indígena, temos a educação quilombola, temos entre diferentes, educação especial, enfim, todas essas são modalidades. Por que ela é categorizada como modalidade? Ou seja, ela permeia todos os níveis e etapas da educação. Né? Quais são os níveis e etapas da educação? A educação brasileira ela tem 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. E dentro de cada uma dessas, da educação básica, a gente tem várias etapas. A gente tem a educação infantil, tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, que fazem parte da educação básica. E, no outro nível, nós temos a educação superior. Então, todos esses níveis e etapas são permeados por essas diferentes modalidades. Ou seja, a gente tem educação à distância na educação básica, no ensino superior. A gente tem educação de jovens e adultos, EJA, na educação básica e no ensino superior. A gente tem educação especial na educação básica e assim em todas as outras modalidades, ok? E aí, o que a gente precisa compreender? Alguns conceitos fundamentais que fazem parte desse contexto da educação à distância, da EAD. Então, veja bem, no contexto da EAD, a educação, ela é realizada a partir de alguns pilares, que são fundamentais para a gente compreender a questão do espaço, do tempo e a tecnologia. Veja bem, quando eu falo em espaço, aonde nós estamos agora? Eu estou aqui numa sala na Universidade Federal de Roraima. Aonde a professora Raquel está agora? Aonde a professora Ângela está agora? Aonde vocês estão agora? Nós estamos em diferentes espaços. Então, veja, a educação EAD, ela acontece no contexto absolutamente diferente, em questão do espaço. A gente não necessita, nesse momento, de uma sala física, onde todos nós deveríamos estar para realizar essa aula. Tem gente que pode estar no Rio de Janeiro, tem gente que pode estar no Japão e está participando dessa aula. Então, é um conceito fundamental na EAD, o espaço. Ele é totalmente diferente, ele é totalmente reconfigurado no contexto da EAD. Outra questão é o tempo. Também precisamos ressignificar como é que acontece a educação EAD em relação ao tempo. Nós estamos agora numa atividade síncrona, ou seja, todos realizando a atividade ao mesmo tempo, mas eu também posso deixar essa aula gravada e, de repente, um aluno que não participou dela hoje vai assistir essa aula daqui a um mês, daqui a uma semana, na madrugada, um dia que ele esteja sem sono, vai assistir. Ou seja, a educação, ela acontece nos mais diferentes momentos. Também por isso que a gente fala em atividade síncrona e assíncrona. Atividade síncrona, aquela que é realizada com todo mundo ao mesmo tempo. E assíncrona, que um pode fazer hoje, outro pode fazer amanhã, em outro momento. O terceiro conceito é o uso da tecnologia. E é importante a gente lembrar, queridos, que quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre pensa em coisas assim muito modernas, muito avançadas. Tecnologia é toda invenção criada pelo homem. Uma colher de pau, uma tecnologia. Então, por exemplo, eu posso usar tanto um computador, né, que é um recurso eletrônico, que a gente pensa em tecnológico, como eu posso utilizar uma rede, uma canoa, enfim,
diferentes instrumentos para realizar essa mediação pedagógica. Então, todo e qualquer objeto, toda e qualquer criação, né, fruto desse processo do trabalho do homem, é um recurso tecnológico. Então, a gente vai utilizar os diferentes recursos tecnológicos no contexto da educação à distância. Então, importante considerarmos esses conceitos fundamentais. E aí nós temos esses princípios fundamentais da EAD. Já vemos lá os conceitos, e aqui nós temos os princípios. Querida, vai ficar noite? vou. Entrega o data-show para quem precisar. Ela já me deu aqui a chave. Porque o data-show da Ana já está lá, mas a Monique chegou às 6h10. Tá, pego sim, pode deixar, tranquilo. Voltando, turma. Então, os princípios fundamentais da EAD, veja bem, ele parte de algumas questões que a gente precisa considerar. Um deles é a flexibilidade. Permite essa mudança durante todo o processo, certo? Então, a gente pode combinar um horário, mas se não deu para todo mundo participar desse horário, essa pessoa vê esse trabalho em outro momento. Então, tem todo um recurso que torna o ensino de maneira mais flexível. Eu também tenho o princípio da contextualização, ou seja, ela me dá a possibilidade, né, de utilizar as diferentes demandas e necessidades educativas exigidas pelas situações socioeconômicas. Por exemplo, pode ser que tenha, nesse momento, um aluno que esteja em alguma vicinal do nosso estado, em algum município, em algum outro estado. Então, veja, tem todo esse contexto que é atendido, né, para que o aluno também participe, considerando todas as suas situações socioeconômicas. Temos também o princípio da diversificação, ou seja, é a partir de diferentes materiais e diferentes atividades que a gente desenvolve o processo de aprendizagem. Então, na educação à distância, a dinâmica, ela vai considerar diferentes possibilidades, diferentes recursos, diferentes atividades, não é só aquele trabalho escrito, não é só aquela prova escrita que o aluno faz, e não, tem diferentes recursos, materiais e atividades que devem fazer parte desse modelo, dessa modalidade de ensino. E também o princípio da abertura, porque permite que o aluno administre o seu tempo e o espaço de forma autônoma. Veja bem, todas as atividades que vocês vão realizar vai ser orientado, o professor deixa lá na sala virtual, mas vocês vão fazê-las de acordo com o tempo de vocês, de acordo com a organização, né, da rotina de cada um de vocês. Agora, isso requer o quê? Requer uma autonomia. O aluno precisa ter a disciplina e a autonomia para realizar e atender todas essas características que são indispensáveis no contexto da educação à distância, tá? Pois não. O Denilson levantou a mão, acho que ele quer perguntar alguma coisa. Pode. Raquel, se você conseguir ler, ou se ele quiser abrir o microfone, fique à vontade. Denilson? Professora, boa tarde. Na verdade, eu queria que eu jantar agora para consulta, tá bom? Só isso. Tá. Ok. Tá Tudo bom? bem. Aí depois eu vejo a aula gravada, tá bom, professora? Desculpa. Pronto. Tá? Exatamente isso que a gente está conversando, né? O Denilson vai, com certeza, participar dessa atividade em um outro momento, que é essa característica da educação à distância, né? Então, gente, por que nós precisamos da EAD? Sobretudo no Brasil, tá? Então, vamos refletir um pouquinho. Primeiro, por conta da necessidade do mundo atual. Nós estamos no século XXI, com situações muito diferentes do século XX, muito diferentes do século XIX, e assim, diferente de todos os outros momentos da história da humanidade. Então, a nossa realidade hoje demanda essa necessidade de estarmos antenados, de estarmos por dentro das novidades no tempo que ela acontece. Por exemplo, eu vindo para cá, estava vendo uma notícia de um drone que foi derrubado na Rússia pelos Estados Unidos ou vice-versa. Ou seja, algo que aconteceu há minutos, no outro lado do mundo, praticamente, na Rússia ou nos Estados Unidos, não sei, a gente está sabendo aqui praticamente em tempo real. Então, hoje a gente vive no mundo com informações praticamente em tempo real. A coisa acontece lá na China, no Japão, em questão de segundos, de minutos, nós já estamos sabendo aqui. Então, esse é o mundo que a gente vive atualmente.
Então, pela necessidade que a gente tem do mundo, a gente precisa estar, então, com essa educação de maneira mais dinâmica. Outro fator que nos mostra a necessidade da EAD é a crescente demanda por educação, a demanda pelo ensino. Então, cada vez mais, as pessoas estão morando em lugares mais distantes, nós temos hoje muito a questão, o êxodo rural agora ao inverso. Muitas pessoas que moram na cidade estão voltando para o interior, né? Pessoas que estão investindo numa vida com mais qualidade de vida, com menos poluição, com menos trânsito, pessoas que voltam, que decidem voltar para cidades menores, cidades pequenas, mas que também querem estar atualizados, que precisam estar estudando, enfim. Tem essa demanda também por educação nos diferentes lugares do país e do mundo. Uma outra questão que, assim, sobretudo no Brasil, é gritante sobre a necessidade da educação à distância, são as dimensões do nosso país. O nosso país, né, sabemos que é um dos maiores países do mundo, geograficamente e populacionalmente falando, então, a gente precisa que essa educação chegue nesses locais mais distantes. Nós que moramos, então, aqui na região norte, sentimos bem na pele a necessidade de cursos, de opções de curso. Eu queria cursar, por exemplo, engenharia de alimentos. Não temos o curso de engenharia de alimentos nas instituições de ensino superior aqui em Roraima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cursar por educação à distância. Então, facilita. Eu não preciso sair de Roraima para estudar em outra cidade, tendo a possibilidade de fazê-la pela educação à distância. Então, um país com dimensões continentais como o nosso, favorece muito. A gente viu recentemente uma garota que passou no Enem, de uma cidadezinha do interior do Amazonas, que não tem condições de cursar, né, na cidade de Manaus, pelas questões sociais, a família dela, família pobre. Então, veja, ela pode, de alguma forma, optar pela educação à distância, considerando a dificuldade financeira da família. Enfim, são possibilidades que a educação à distância hoje traz para as diferentes realidades do Brasil. Outro fator são as transformações tecnológicas. A tecnologia, a todo instante, demanda novas e novas situações, novos contextos. Então, isso também demonstra a necessidade da educação à distância, para acompanharmos essas transformações tecnológicas. Temos também a questão da relação custo-benefício na formação. Certamente, o curso da educação à distância, né, para o sistema, para o governo, ele se torna, sim, uma possibilidade mais barata, considerando que não precisa ter um prédio, não precisa ter um espaço físico, porque tudo acontece no ambiente virtual. Então, isso facilita também no aspecto financeiro a realização. Por exemplo, nós estamos agora nessa sala de aula virtual. Se não fosse pela EAD, a professora Raquel teria tido muito mais dificuldade para ver um espaço, ver toda a questão tecnológica, ver a questão do tempo, enfim, todas as dificuldades que a gente teria. Agora, claro, não estamos dizendo que a educação à distância vem substituir a educação presencial. Ela é uma possibilidade para aqueles que não têm a facilidade para cursar o ensino presencial, deve ter o direito de ter uma segunda opção, uma segunda possibilidade, para que não fique à margem e não fique excluído, então, desse processo educacional. Vamos lá, seguindo. Então, gente, antes da gente entrar, eu estou fazendo todo esse contexto só para a gente se situar no universo da educação à distância, até chegarmos, então, no ensino da língua propriamente dita. Ela passa por alguns momentos ao longo da história. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, talvez os mais jovens não lembrem, ou não vivenciaram, mas está ouvido falar no Instituto Brasileiro, né? Instituto Brasileiro por Correspondência. Lá na década de 1960, 1970, nós temos, então, os primeiros cursos de educação que eram realizados por correspondência, que a gente chama aí da primeira geração da EAD. Estamos falando, sobretudo, de contexto brasileiro. Então, os primeiros cursos à distância, eles surgem por material impresso, que era enviado pelo correio,
Você se inscrevia, se matriculava e recebia todo o material em livros, apostilas, que chegavam na sua residência, você fazia as atividades, respondia e mandava de volta pelo correio. Mas há quem diga que a educação à distância, na verdade, ela é... Alguém está com o microfone ligado. Josiane, você quer falar? Josiane? Acho que deve ter deixado o microfone aberto. Continuando. Mas há quem diga que a educação à distância, ela é ainda do tempo muito próximo ali, os primeiros anos depois de Jesus Cristo, porque nós temos as cartas de Paulo, que ensinava, né, sobre o cristianismo para as cidades onde ele visitava. E ali também já era, digamos assim, um sistema de educação à distância. Então, veja, ela está há muito, muito tempo na história da humanidade, porque toda e qualquer modalidade de ensino que era feito ou por carta, enfim, ou por qualquer outro meio que fosse, é considerado, então, esse processo da EAD. Mas voltando, então, aqui para a nossa ilustração, nós temos, então, a segunda geração, quando entram, então, os cursos televisivos, os cursos que passam a ser, então, passados ou por televisão ou pelo rádio. Também lembramos, telecurso segundo grau, lembramos, né, da Fundação Roberto Marinho, que traz aí, de maneira mais expansiva, essa educação pelos meios de comunicação ou televisionados ou pelas ondas do rádio. Temos, então, essa segunda geração, cursos que as pessoas faziam, assistindo às aulas e realizavam as atividades e mandava também por correspondência. E a terceira geração, que é a que a gente conhece atualmente, que é a geração das TIC, né, das tecnologias da informação e da comunicação, que aí já vem quando a gente tem, então, os primeiros computadores, os primeiros aparelhos conectados em rede, a gente vê, então, aí mais ou menos 1980, 1990 e início dos anos 2000, essa terceira geração, então, que vemos com esse material feito por meio da difusão de conteúdos na EAD. E chegamos o que temos, então, atualmente. Bom, então, veja só, gente, a partir de todo esse histórico, como é que a escrita, como é que a língua, como é que o código, os caracteres, enfim, como é que a gente, então, desenvolve esse trabalho utilizando essa tecnologia, certo? E aqui, então, a gente começa a refletir, a partir desse contexto, só para a gente se situar, de como é desenvolvida essa educação à distância, como é que a gente faz esse processo, então, da escrita, considerando esse contexto agora virtual, tá? Então, a gente vai pensar, a partir de agora, nessa realidade, o processo da escrita, sobretudo no ambiente virtual. A gente precisa, inicialmente, pensar a escrita como um recurso tecnológico. Lembram que eu falei anteriormente? Tudo que é produzido pelo homem, tudo que é elaborado, tudo que é fruto do trabalho do homem é um recurso tecnológico. E a escrita é um recurso tecnológico, certo? A gente vê, por exemplo, aqui, Marcuse, que quando coloca que a escrita é uma prática sociocultural recente na humanidade e não tem mais do que 5.000 anos na forma como a conhecemos hoje. Então, veja, a escrita, ela é, sim, considerada esse recurso tecnológico. Por que se fala de maneira recente? Veja bem, quando eu falo em escrita, eu estou falando em códigos, eu estou falando em caracteres, eu não estou falando em comunicação, porque a comunicação, ela é muito, muito anterior. A escrita foi algo criado e elaborado, por isso que ele considera, então, de recente. Aí a gente pode até pensar, nossa, mas 5.000 anos é muito tempo. Mas se a gente for contar o contexto de toda a humanidade, né, na história, é infinitamente maior. Então, a forma como o homem estabelece a sua comunicação por códigos é, sim, um recurso tecnológico mais recente. Aí a gente vê, por exemplo, alguns desses recursos, algumas dessas formas de escrita, certo? Certamente nós lembramos dessas inscrições rupestres.
Eu tenho certeza que a maioria de nós ou já viu imagem, ou talvez até já tenha visitado algum local, né, as inscrições rupestres. Eu, por exemplo, eu sou do Piauí, eu sou natural do estado do Piauí. E lá no estado do Piauí nós temos o município de São Raimundo Nonato, onde ficam as primeiras inscrições do homem americano. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, já devem ter visto em alguma matéria, algum estudo, alguma reportagem, as cavernas lá do município de São Raimundo Nonato, as inscrições rupestres, que datam aí da período bem, bem mais antigo, pré-histórico ainda, que eram as primeiras inscrições do homem americano. Então, assim, lá tem todos os registros, e esses registros eram feitos a partir de desenhos que mostravam o cotidiano do povo, o cotidiano daquela civilização. Então, como é que eles escreviam? Eles escreviam usando o desenho. Eram desenhos que retratavam, então, o seu dia a dia. E a partir desses desenhos, a gente tenta compreender um pouco hoje como é que eles viviam, o que é que eles comiam, como eles se relacionavam. A gente consegue entender quem era criança, quem era adulto, como é que era a criança, como é que era o idoso, enfim. A cultura, todas as informações a respeito dessas civilizações. Mas aí a gente tem, mais recentemente, os diferentes modelos de escrita, né? Quem não lembra dos hieróglifos, enfim, cada fase da escrita que foi se dando ao longo da humanidade, a escrita cuneiforme, que eram esses desenhos nas pedras, depois a gente vem para o alfabeto fenício, que são alguns símbolos que representavam algumas palavras ou expressões, chegamos no alfabeto grego-romano, que já mais recentemente, e o nosso que a gente utiliza atualmente. Então, tem todo um processo histórico dessa construção da escrita que certamente vocês conhecem muito melhor do que eu. Mas e hoje, gente? Na era da informação, vemos aqui essa imagem que mostra esse processo da evolução humana, segundo uma teoria, obviamente, isso não é digamos assim, um pensamento unânime, mas uma das teorias que falam sobre a evolução humana considera essa possibilidade, a evolução do homem, e dentro dessa evolução do homem nós temos essa era da informação, né? O homem sai ali dos seus ancestrais mais distantes, vai evoluindo, vem o período da caça, e aí ele já aparece aqui com alguns recursos tecnológicos, e o último aqui voltado, sentadinho no computador, que é o que nós estamos fazendo agora, todos nós estamos diante de uma tela. Então, como é que agora a gente escreve nessa era da informação? Então, veja bem, a gente está nesse universo atualmente, considerando essa evolução histórica, essa evolução da escrita, a gente vive atualmente o que a gente chama dessa cybercultura, né? Essa cultura cibernética, o universo, né, tecnológico, o universo virtual. Então, veja, a gente sai dessa sociedade da caça, lá no início, né, que o homem precisava caçar para comer, tinha todo aquele ritual, passa por um processo de que o homem desenvolve as técnicas agrícolas, técnicas de agricultura, então a gente entra nesse período da sociedade agrícola, passa muito tempo, a gente consegue, então, desenvolver recursos mais avançados e entramos na sociedade industrial, que aí vem a questão da energia, quando o homem, então, desenvolve a energia elétrica, e fruto disso ele passa por um outro momento da história, que é o período da Revolução Industrial, que também conhecemos e já estudamos. E quando chegamos, então, com o advento da rede de computadores, a gente entra, então, nesse modelo de sociedade agora conectada em rede. E aí veja que eu acho interessante que a cabecinha do homem agora é representada por um arroba. Então, hoje, a gente compra, as pessoas compram e vendem pelo arroba. As pessoas recebem pagamento pelo arroba. Então, veja como é que se modifica as relações nesse processo todo. A gente não precisa mais do dinheiro físico, digamos assim, para
fazer transações comerciais, financeiras. Por exemplo, uma pessoa, um influenciador digital, ele vai fazer um trabalho e ele recebe, né, pela arroba. Então, ele paga pelo arroba. Então, esse é o novo modelo, né, de cultura e sociedade que atualmente vivemos. Mas aí, gente, como é que a gente pensa? Como é que a gente lê tudo isso? Como é que a gente escreve nesse novo modelo de sociedade? A gente precisa pensar, fazer a nossa reflexão, como é que o nosso cérebro processa, como é que o nosso cérebro lê, já que a gente está falando de escrita, e como a gente vive nesse universo agora virtual, vamos então pensar, como é que a gente lê hoje? E aí o próximo slide, eu vou convidar vocês a fazer uma leitura, tá? Fiquem atentos e, por favor, eu gostaria que alguém abrisse o microfone e lesse esse texto para a gente em voz alta. Voluntários? Eu posso ler. Leia. A Rauenas vai ler. Perfeito. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece. Parabéns. Rayane, eu estou achando que eu tinha combinado contigo, tu leu rápido demais. Vocês acharam a mesma coisa? Olha, gente, eu não combinei com a Rayane, não passei essa tela para ela antes, tá? Mas o que vocês acharam da leitura dela? O que você achou, Rayane? Primeiro, já que você leu, o que você achou? Bom, acaba que se torna uma leitura simples, embora saiba que não é o texto escrito ortograficamente correto, porque tem vários números, mas acho que nós já estamos tão acostumados, né, a essas leituras que envolvem números, às vezes, por conta do contato com as redes sociais, a gente já acostumou a ler palavras incompletas, então o cérebro, que é essa máquina perfeita, acaba se ajustando a essa necessidade. E meio que fica simples, né? É algo impressionante, mas... Realmente, é impressionante. Alguém mais percebeu alguma outra coisa? Por que vocês acham que ela, de certa forma, leu com muita facilidade? Alguma hipótese? Vamos lá, gente, não precisam ficar tímidos. Um de cada vez, por favor. É verdade. Senão a gente vai fazer que nem a professora da quinta série, vai indicar um nome. Ah, é. A Cléia está comentando aqui Eu estou comentando nos comentários, ó. A Cléia falou assim: no começo trava um pouco a leitura, mas depois segue mais fácil. Porque substituiu as vogais por outro sim. Aí, porque substituiu as vogais, você vai se acostumando. Gente, eu misturei comentários de duas, da Cléia e da Alessandra, de novo. A Cléia, no começo trava um pouco a leitura, mas depois segue mais fácil. A mente vai se acostumando. Aí a Alessandra, porque substituiu as vogais por outros símbolos. Certo, perfeito. Olha só, na primeira palavra, as vogais, não só as vogais, né? Algumas consoantes também são substituídas. Olhando apenas para a primeira palavra, o E é substituído pelo número 3. E o S é substituído pelo número 5. Por que vocês acham? Será que se fosse outro número, a gente conseguiria ler da mesma forma? Quem sugere alguma coisa? Por que vocês acham que substituíram a letra E pelo número 3? Porque é semelhante à escrita da letra. Perfeito. Percebem que o número 5 é muito parecido com o S? Né?
Na palavra apenas, o 4 substitui o A. O 4 não tem uma semelhança com a letra A? Percebem? Na palavra impressionante, a letra I é substituída pelo número 1. Tem semelhança. Então, veja, se você olhar de uma forma geral o texto de um todo, você tem a impressão, nossa, é um código isso aqui, eu não vou conseguir ler, porque eu estou olhando para o todo, certo? Então, o nosso cérebro, ele olha primeiro a imagem completa e já dá aquele desespero, né? Digamos, por exemplo, se eu estivesse numa cerimônia, aí eu chamo assim, gente, eu vou chamar agora a Rayane para fazer o pronunciamento. Se eu entregasse a folha para a Rayane do jeitinho que está aqui, eu tenho certeza que ela ia tremer. Claro, né? Se ela não soubesse, na hora que ela olhasse para essa folha, toda escrita dessa forma, possivelmente ela iria tremer nas bases. Imagina, numa cerimônia, diante de tantas pessoas, eu chamo ela de surpresa para fazer uma leitura, e ela dá de cara com essa folha, eu acho que ela iria ficar bem nervosa. Primeira informação do cérebro seria essa. Mas aí, a partir do momento que ela olhou para a primeira palavra, o cérebro disse assim, não, eu reconheço, tem uma coisa aqui que eu já sei que é, só que é o número 3. Mas aí, quando eu vejo o 3, depois o 5, e eu vejo que é uma palavra, eu percebo que o 3 parece que um E, e que o 5 parece com S. Aí, veja, o cérebro já vai automaticamente buscando, digamos assim, no hardware dele, as informações que ele possui. Então, ele entende, eu sei, eu tenho essa informação, deixa eu buscar aqui onde é que essa informação está. E aí, a leitura começa. Então, veja, o nosso processo de escrita, por que essa atividade ela é interessante? Para mostrar que nós criamos os códigos e que esses códigos estão interligados. Tem uma relação nos códigos. É exatamente, olha, é o que a gente diz aqui. Sabem por que vocês conseguem ler esse texto? Porque, claro, leram com a visão. Quando lemos palavras que nosso cérebro já conhece, ou seja, nosso cérebro já conhece o A, já conhece o S, já conhece o 3 e já conhece o 5. Não lemos os sons, lemos a imagem que ficou gravada na nossa memória. Por isso, quando eu tenho a palavra impressionante, tá? Eu não estou lendo eu não estou lendo o som do primeiro código, que é o 1. Eu estou lendo a imagem. E a imagem, quando eu olho para essa imagem, a minha memória associa naturalmente a letra I. Tá? Então, veja, são signos que são semelhantes. Então, eu leio a imagem. E essa imagem, ela transmite para o meu cérebro, né, essas palavras, esses conhecimentos que eu já tenho, esses signos ou códigos que já tem processado no meu pensamento. Agora, quando teclamos com alguém, ou seja, vamos agora para o ambiente virtual, queremos reproduzir integralmente a nossa fala, tá? Nós estamos falando aqui de uma conversa, de um diálogo feita no dia a dia. Agora, quando eu vou para um ambiente virtual, a comunicação ela é diferente. Então, no ambiente virtual, nós utilizamos uma língua que ela é falada / escrita, tá? Nós conhecemos a língua falada e conhecemos a língua escrita. No ambiente virtual, gente, surge uma terceira possibilidade, que é a falada escrita. Ao mesmo tempo que eu falo, eu escrevo. Olha só, quando a gente fala disso, o que é que eu estou falando? Eu estou falando de letramento digital. Todos e todas vocês certamente já ouviram falar do que é o letramento, certo? Professora Raquel, os demais professores e professoras, com certeza já conversaram com vocês sobre esse letramento. O que é esse letramento? Antes de falar do letramento digital. O letramento é como a gente lê o mundo. A grosso modo, de uma maneira assim, bem simples, bem simplória,
Letramento é como a gente lê o mundo, certo? É como eu pego as informações que eu tenho e relaciono com o meu cotidiano, com a minha realidade, com o meu contexto. Ok. Mas o letramento digital, ele considera a necessidade dos indivíduos dominarem um conjunto de informações e habilidades mentais que devem ser trabalhadas com urgência pelas instituições de ensino, a fim de ajudar o mais rápido possível os alunos a exercer melhor a cidadania neste novo milênio, cada vez mais cercado por máquinas eletrônicas e digitais. O letramento digital nada mais é a nossa possibilidade de ler no ambiente virtual, no ambiente digital. Como é que nós nos comunicamos, como é que nós interpretamos, como é que nós nos relacionamos nesse novo milênio mediado por máquinas. Hoje, por exemplo, eu tenho um aplicativo do meu banco, eu converso tudo aqui pelo aplicativo, eu falo com robôs. Como é que eu dialogo com robô? Como é que eu converso com o robô? Então, é esse novo letramento, são essas novas realidades e circunstâncias que todos nós estamos cercados, envolvidos por ela, e precisamos, então, saber ler e interpretar nesse ambiente agora digital, certo? E aí nós temos diferentes suportes e novos gêneros. Nós temos os aplicativos, apps, certo? Então, nós temos aplicativo de namoro, temos aplicativo de banco, temos aplicativo de academia, temos aplicativo de cursos, temos aplicativo de comida, N possibilidades de aplicativos. E conversamos, dialogamos, lemos e interpretamos a partir desses aplicativos. Temos a web, né, que é essa rede de computador mundial. Temos o Wix, que são também recursos tecnológicos para facilitar essa comunicação. Chat, blog, fórum, e-mails e tantas outras possibilidades dentro desse letramento digital. E aí, gente, dentro desse letramento digital, nós temos agora um texto diferente, que é chamado hipertexto. Eu acho que vocês também já devem ter ouvido essa expressão, já devem ter se deparado com essa expressão em algum momento. O que é esse hipertexto? Ele designa uma escritura não sequencial e não linear, ou seja, ela não tem, digamos assim, um começo e meio fim no mesmo tempo, ela não é a sequência linear, ou seja, sempre do mesmo modelo, não. Ela pode ser interrompida, pode continuar depois, então é um texto diferente. E se ramifica de modo a permitir ao leitor virtual o acesso praticamente ilimitado a outros textos, na medida em que procede a escolhas locais e sucessivas em tempo real, é o que Copy nos coloca. Veja bem, esse hipertexto é um texto completamente diferente do que a maioria das vezes nós estamos acostumados. Um artigo, por exemplo. Um artigo escrito, um artigo científico, você vê lá a introdução, desenvolvimento, a problematização, a análise dos dados e as considerações finais, tudo num único documento. O hipertexto, que é esse texto, essa comunicação no ambiente digital, ele não necessariamente vai ter essa estrutura, ele não tem essa linearidade. Ele tem infinitas possibilidades. Você começa a ler uma coisa aqui, de repente uma palavra te chama a atenção e ela já te encaminha para uma outra página da internet. Aí você interrompe aquela primeira leitura e já vai para uma segunda leitura. No meio dessa segunda leitura, tem uma música, e aí você já clica naquele link da música e já te leva para um vídeo da música. E já é outro texto. Então, veja, são infinitas possibilidades em uma mesma leitura, tá? Então, esse é o texto, essa é a linguagem, é o letramento no universo digital. E aí, por isso que a gente tem essa diferença, precisamos entender, do documento impresso, que é o que a gente tem mais familiaridade, com o documento digital, que é o hipertexto, tá? No documento impresso, eu praticamente não tenho interatividade. Eu não vou modificar o que já está escrito, eu vou apenas ler e me apropriar daquilo que já está escrito. Já no hipertexto, não tem uma interatividade. Eu posso interromper, eu posso
buscar outra coisa no meio da leitura, eu interajo, eu posso dar minha opinião, geralmente tem um fórum, tem um chat, e eu faço essa interação. Então, é completamente diferente a forma de interagir. No documento impresso, geralmente tem ilustrações, desenhos e imagens fixas. No hipertexto, não, são documentos multimídia. Tem música, tem GIFs, tem memes, são infinitas possibilidades que tem nesse hipertexto. São imagens, vídeos, fotos que se movimentam, que interagem também. No documento impresso, a atualização, ela é muito limitada. Por exemplo, eu pego um livro, um clássico, sei lá, de um filósofo, aquele livro tem 30, 40, 100 anos do mesmo jeito, não mudou nada. Já no hipertexto, essa atualização ela é dinâmica. Várias pessoas vão trazendo contribuições e esse texto vai se atualizando a todo momento, vai se modificando a todo momento. No documento impresso, o volume de informação é limitado, obviamente. Já no hipertexto, são volumes de informações a todo momento. A todo tempo ele está sendo atualizado. Por exemplo, se eu abro um jornal hoje, Folha de Boa Vista, entramos no site, na página do site da Folha de Boa Vista, a todo momento está sendo atualizado, diferentes informações estão ali o tempo todo. A mesma coisa eu não consigo se eu pego um jornal da Folha de Boa Vista, de 1999, do dia tal, está lá do mesmo jeito, não mudou nada. A estrutura é linear no documento impresso, já no hipertexto a estrutura é flexível, ela vai se modificando. No documento impresso tem uma rigidez, desculpa, está escrito errado aqui, rigidez na recuperação de informação, ou seja, a informação ela é rígida, ela permanece igual. Já no hipertexto, tem uma flexibilidade de recuperação da informação, porque ela também se atualizando o tempo todo. E aí, gente, a partir desse universo, desse letramento digital, ou seja, a forma de ler esse mundo, nós temos, então, os gêneros. Então, já sei que letramento digital é como a gente lê o mundo nesse contexto da tecnologia do ambiente virtual. E dentro desse letramento, a gente tem alguns gêneros digitais. Da mesma forma que eu tenho gêneros literários, né, a forma da literatura tem os gêneros romance, crônicas, terror, enfim, prosa. No digital também nós temos diferentes gêneros textuais, tá? E eles são digamos assim, organizados por duas grandes características, que é a questão da interatividade e do uso de diferentes mídias. Então, os gêneros digitais que nós temos hoje, eles se identificam principalmente por essas duas características. São gêneros que promovem uma grande interação, a interatividade é uma característica fundamental, e o uso de diferentes mídias. Mais uma vez, eu vou pedir a participação de vocês. Dentre vários gêneros digitais que nós temos hoje, nesse novo letramento, eu trago aqui algumas possibilidades, tá, gente? Porque a gente não dá conta de trazer todas. Mas olha só, alguns gêneros digitais que nós temos hoje, e-mail, tutorial, chat ou chat, memes, podcast, GIF, blog, vlog. Quem gostaria de comentar um desses gêneros digitais? O que você conhece de um desses gêneros digitais? Eu vou pedir, nós temos então, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou pedir que 8 pessoas coloquem aqui para a gente, socializem, o que vocês conhecem de um desses gêneros digitais. Quem gostaria de começar? Eli, Pode ser pelo chat, né? Essa turma está com... Olha, o chat já é um gênero digital. Oi. ó, e Yosley acho que é esse o nome, levantou a mão. Li certo o nome? Tá, vamos lá.
Qual você escolhe para falar? Vamos lá, quem? Alguém? Congelou para mim. Será? Vocês me escutam? Será que é a minha internet? Raquel, você me escuta? Estamos ouvindo, professora. Eu estou. Tá, porque ficou tão mudo para mim, eu não sei se é porque congela, que às vezes a internet... Eles estão participando no chat, colocando os Tá. comentários. Acho que a professora Raquel está off. Tá, não sei se a internet da Raquel também que pode ter ficado ruim, que às vezes congela. Eli, Oi, te ouço. a internet caiu e voltou. Todo mundo aí? Alguém Ah, participou? Eu te escuto. Não, ninguém falou, estava Alguém... botando no chat. Ok. Gente, eu perdi o chat que caiu aqui. Alguém consegue ler se tem alguma coisa no chat? Não? Eu posso ler aqui os comentários do chat, professora, se for ajudar. Me ajuda, Rauanas, por favor. Então, o Romualdo, ele comentou que o e-mail é um meio eletrônico de envio de mensagens. A Cleia Tavares, ela disse que a questão dos memes acaba sendo muito útil na sala. E ela continuou falando que no fundamental é algo que os alunos gostam e conseguem fazer uma ligação mais rápida com a realidade. Esse que está sem áudio. Vocês conseguiram ouvir? Ouvi, perfeito. Tem essas duas contribuições. Tem mais alguma? Acho que eu vou comentar sobre o podcast. Eu não costumo muito ouvir podcast, mas eu sempre falo para minha irmã, que ela costuma ouvir mais, eu não tenho paciência. Mas para mim o podcast ele é o rádio da atualidade. Né? As pessoas criam ali as suas salas, comentam sobre determinado assunto, dão uma temática para o seu podcast. Então, não sei exatamente como funciona, porque eu realmente não acompanho, mas dependendo da temática, eles dividem em capítulos, cada dia fala de um assunto, ou dá continuidade nesse mesmo assunto, dividindo em sequências de comentários, entrevistas, né, acontecem também, mas eu sempre digo que o podcast é o rádio da atualidade, é a mesma coisa, ficar ouvindo. Isso mesmo. Isso mesmo, perfeito. Eli, Mais alguém? Oi. Eu, professora Darlene. Falou agora de um assunto que eu gosto, que é podcast. Eu sou meio viciada em podcast, assim, porque é algo que me permite ficar ouvindo enquanto eu tô fazendo outras coisas, né? Então, às vezes, eu tô lavando louça ou tô organizando a casa, coloco fone de ouvido e eu fico ouvindo. E eu escuto dos mais variados tipos de podcast. Eu escuto de notícias, pelo menos uma vez por semana, um de notícias. Escuto também de histórias do cotidiano, que tem umas que são bem legais, né? Que as pessoas mandam suas histórias e lá no podcast a apresentadora conta, narra essas histórias. É super legal. Esse ano que eu comecei a ouvir podcast, eu assim, descobri algo muito bacana para trabalhar na escola, porque eu trabalhei no meu estágio, né? Eu fiz
um podcast. Eu fiz 2, na verdade, trabalhando na temática da sociologia, e os alunos super gostaram, assim, então eu acho que dá para usar com língua portuguesa também. Perfeito. Maravilha, muito obrigada, querida. Se tiver mais alguém, gente, pode ir interrompendo, tá? Pode ir falando para a gente ir colaborando. É exatamente isso que as meninas colocaram. Veja bem, esses gêneros digitais, gente, todos esses são gêneros textuais. E quando eu falo em gêneros textuais, eles não se limitam só a palavras. A gente fala exatamente isso, ele usa diferentes mídias. Tem palavras, tem imagens, tem sons, tem músicas, ok? Então, como foi falado pelo Romualdo e pelas meninas, por exemplo, o e-mail é, sim, uma interação eletrônica, é uma carta, né? A gente já mandava antigamente a carta escrita com destinatário. O e-mail é mais ou menos similar à carta. Mas a vantagem dele é o quê? Que a gente pode anexar um texto, um documento, uma foto, um vídeo. Então, é uma forma de comunicação e, além do texto em si escrito, podemos anexar outras modalidades também de comunicação. O chat, como já foi falado, nós estamos utilizando o chat agora na nossa aula. Então, as pessoas que não podem abrir o microfone, que estão com dificuldade de internet, podem se comunicar escrevendo aqui no nosso chat. Então, o chat é uma comunicação em tempo real, que pessoas vão se conversando, vão trazendo as informações, e ao mesmo tempo, né, ela acontece ao mesmo tempo. O meme, como foi falado, gente, o meme é fantástico. Eu acho, assim, fantástica a criatividade, né, que se faz com o meme. O que é o meme? O meme, ele vem de um termo grego que significa imitação. Eu pego, por exemplo, a gente tem aqui o meme da Nazaré Tedesco, lembramos, personagem. Então, assim, infinitas possibilidades a partir de uma imitação, de uma expressão dela, de um sorriso, de uma, enfim, uma fala, vira um meme. E aí a gente faz, digamos, uma imitação da situação original, adaptada a uma nova realidade, ok? O blog. O blog é um gênero textual também, que ele é como se fosse um diário. Lembra que a gente tinha o nosso diáriozinho, principalmente as meninas, tinha um caderninho, um diário, todo dia a gente escrevia, na época, no máximo a gente conseguia uma foto, um retrato, né, que a gente levava para revelar e colava ali aquele retrato, enfim. Mas hoje nós temos essa possibilidade de que o blog, ele faz então esse diário, e geralmente o blog, as pessoas que são, digamos, as blogueiras, elas têm, geralmente, imagens, fotos, muito voltado para um determinado assunto. Por exemplo, eu posso ser uma blogueira da culinária. Então, meu blog, todo dia eu mostro fotos, vídeos, deixa eu voltar, da comida que eu faço. Se eu sou uma blogueira da moda, então eu trago fotos, imagens de desfiles de moda, de tendências da moda. Se eu sou uma blogueira da literatura, então, no meu blog, você vai ter muitas informações sobre autores, sobre eventos da literatura, enfim. Geralmente, se tem uma linha, uma tendência no blog, né, para determinados assuntos. O vlog é como se fosse o blog, só que o vlog é um vídeo. Ao invés de ser aquele diário com textos, fotos, é somente vídeo. Então, você vai fazer um vlog da sua viagem. Eu vou viajar de férias e vou fazer um vlog. Eu saindo do aeroporto, eu chegando no hotel, mas é um vídeo. Ele geralmente não envolve textos escritos, é como se fosse o blog, só que por isso que boto o Vzinho na frente, né? Que é um vídeo blog. E aí ficou vlog. Então, é um diário de alguma coisa, só que feito somente em vídeo. O tutorial. Gente, quem não gosta de um tutorial? Eu amo tutoriais, né? Mas o que é o tutorial? O tutorial, ele é um neologismo de tutoria. Lembra essa palavra? A gente usa muito ela no ambiente virtual, na educação à distância. O que é o tutor? Tutor é aquela pessoa que vai auxiliar, que vai ajudar no seu processo de ensino-aprendizagem. Tem o professor e tem o tutor. O tutor, ele está mais próximo ali do aluno, ajudando o aluno a fazer as atividades, a tirar dúvidas. E aí, desse tutor, a gente vem para o neologismo, ou seja, uma palavra nova, tutorial, que é o quê? É um curso rápido.
é um curso feito de maneira muito específica para ensinar alguma coisa. Por exemplo, eu não sei como postar um vídeo no Instagram. Então, eu vou procurar um tutorial, como postar vídeo no Instagram. Geralmente são vídeos curtos, rápidos e bem objetivos a respeito de um determinado assunto. Ou seja, é um gênero textual. O podcast, as meninas já falaram, é um texto também em forma de uma entrevista. Geralmente os podcasts são entrevistas, né? Tem o jornalista, o radialista, e vai entrevistar determinado assunto também. Então, ele também tem essa vantagem, que eu posso ouvir em tempo real, mas posso ouvir depois, fica lá gravado, e aí, quando eu puder, eu vou ouvir o podcast. E o GIF, ai, gente, eu amo os GIFs, como os GIFs são divertidos, são criativos. E o GIF, o que que é? Ele é uma sigla, né, que representa que é o Graphics That Change Format, ou seja, é o formato de imagem, né, que traz cenas em movimentos. Então, é uma imagem que se movimenta. E a característica do GIF é que ele é muito rapidinho, de 10 segundos no máximo. Então, o GIF é uma imagenzinha que se mexe, ou sorri, ou, enfim, faz algum movimento, mas de maneira muito rápida, de no máximo 10 segundos. Agora, queridos e queridas, o que é que eu quero mostrar com esses gêneros? Todos esses gêneros estão aí hoje em dia na comunicação. Como é que eu utilizo esses gêneros no meu processo de ensino-aprendizagem? Então, veja, esse é o grande desafio hoje no processo educacional. Como trazer esses gêneros digitais nesse processo de letramento do nosso aluno. Não podemos desconsiderar, porque hoje, digamos assim, que 70% da comunicação hoje é feita por esses meios digitais. E nós utilizamos todos esses gêneros. Essa é uma reflexão. Então, a partir disso, o que que a gente pensa? Esses gêneros digitais, né, eles estão relacionados, claro, a um processo de linguagem que estão conectados às mídias digitais. Então, veja, quando eu falo em um gênero de uma linguagem, eu estou me referindo a qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais e etc. São infinitas possibilidades que eu vou utilizar nesse gênero digital, certo? Tem, claro, os convencionais, as letras, os números, mas também temos os sons, temos imagens, temos gráficos, temos gestos, temos movimentos. Então, essa é a característica desse gênero digital. Por isso ele se utiliza dessas mídias digitais que foram feitos para serem lidos em dispositivos eletrônicos e com aparatos tecnológicos. Então, a gente vai falar pelo chat, aqui no computador, no celular, né, no tablet. Eu vou postar o GIF, também vou utilizar esses aparelhos eletrônicos. Então, veja, esse gênero, ele está totalmente relacionado aos aparelhos tecnológicos que nós utilizamos, tá? Eu já estou me encaminhando mais ou menos aqui para o final da nossa fala, tá, queridos? Então, veja bem, quais são essas principais características desse gênero digital? Primeiro, é a variedade. É uma infinidade de possibilidades, por isso que eu falei, eu trouxe só alguns deles. Chat, blog, vlog, e-mail, tutorial, enfim, é apenas uma sugestão, mas são infinitos, nós temos infinitas variedades. Eles também têm uma grande característica que são usados em casos informais. É muito utilizado também em casos informais, por conta das abreviações e elementos híbridos que nós utilizamos, né? Pode ser tanto ao mesmo tempo, quando a gente fala desse sistema híbrido, é que eu posso utilizar essa comunicação em tempo real ou não. Essa comunicação pode ser feita em outro momento. O podcast, por exemplo, digamos que ele esteja gravado em determinado momento, mas eu fui ouvir 3 dias depois. Então, ela tem essa possibilidade. E os casos formais, que também deve-se utilizar a norma culta, e também uma característica indispensável é a clareza das informações.
Geralmente, essa linguagem digital, ela é muito objetiva, ela é muito direta, ela é muito precisa. Por quê? Porque na EAD, tempo é importantíssimo, certo? Então, a gente precisa ser muito claro e muito objetivo. E aí, olha só, como é que a gente hoje se comunica nesse ambiente digital? O que a gente tem encontrado nas nossas conversas, as nossas escritas, no ambiente digital? Quem gostaria de ler esse texto? Outra pessoa. Ele é um pouco diferente daquela primeira. Esse aqui não é aquele código que a gente leu. Alguém quer ler para a gente? Voluntários. Já estamos quase terminando, tá, gente? Vamos lá. Eu vou ler. Oi, tudo bem? Tô com saudade demais de você. Quando você vem pra cá? Tem idade? Ou Novidade. tem novidade? Esse outro eu não entendi. Não consigo ir na festa. Que dia você vem? Me adiciona no MSN ou me segue no Twitter, Ana Paula. Você tem Facebook? Beijo, Rê. Perfeito! Engraçado, olha como o cérebro da gente é. Esse a gente deu uma travadinha, mas obrigada, querida. Mas você leu muito bem, exatamente. Olha, oi, tudo bem? Estou com saudade demais de você. Quando você vem para cá, tem novidade? Olha só como é, gente, é muito criativo, né? O Gu casou. O Gu casou é ótimo, né? Não consegui ir na festa. Gente, essa comunicação hoje, né? Quantos de nós vamos combinar? Bota o VC, que é o você, o abraço, só o AB, cedilha. Então, veja bem, quando a gente fala de letramento digital, é isso que a gente está encontrando hoje nas nossas comunicações no ambiente digital. Alguém mais, assim, vocês têm familiaridade com essa escrita? Talvez nem tanto, porque isso é muito comum do universo, principalmente do universo teen, né? Universo adolescente. Mas vamos combinar que uma hora ou outra nós também utilizamos esse adiciona aí, né? MADD, ou não? Alguém quer comentar? Eli, o Romualdo está comentando aqui no chat que o sim virou SF. Que o quê? Eu não entendi. O sim virou SF. Sim, exatamente. É verdade. Sim, também, exatamente. Só o Eu SS. queria falar assim, ó, que eu acho que principalmente o pessoal, a galera mais jovem, né, usa Sim. muito isso, essas abreviações. É E verdade. às vezes a gente olha aqui na internet, a gente até se perde um pouco. É Tem verdade. vezes que eu me perco um pouco, eu não sou mais tão novinho. Eu também não. Então, como eu disse, já estou nos 40, né, na casa dos 40, então eu realmente, às vezes, me perco assim, eu bato a cabeça para ver o que é, né? Mas aí eu vou, às vezes, pesquiso na internet também, acabo descobrindo aí. Mas É difícil. tá bem resumido, né, hoje em dia, as palavras, né? Bem... Olha essa situação. Você quer ler para a gente? Você que já está com o microfone aberto, lê essa outra situação para a gente. Posso ler. Deixa eu ver. Papo cabeça. E aí, cara, beleza? Beleza. As férias tá chegando. E aí, você vai fazer? O que você vai fazer? Sei não. Tô com nota baixa em português. Logo em português. Ferrou. Acho que vou ficar em recuperação. Vem aqui em casa que estudo contigo. Legal. Depois a gente aproveita para contar as novidades. Tava louco para acampar nessas férias. E eu tô indo. Você não quer vir comigo? Gente, dá um desespero, não dá, não? Esse novidade, realmente, eu não sabia, não. Novidade. Não É conhecia. novo. É novo. Essa é a realidade. O que vocês acham disso, gente? Desse letramento digital?
Veja bem, uma coisa a gente precisa considerar. Comunicou, não comunicou? Comunicou. Eu acho assim, né? Para comunicação informal, né? Eu acho que ela funciona, né? Ainda mais nesse meio eletrônico, de zap, das redes sociais, eu acho que sim. Agora, quando for partir para ao texto escrito, aí já é outra história. Pronto, Aí pronto. temos que pensar direito. É verdade. Esse é o grande desafio para o professor. Se alguém mais quiser comentar, Eli, pois não. então, eu tô com a câmera fechada por causa da internet tá fraca aqui, gente, mas eu queria contar uma coisa que aconteceu, eu ainda estudante, e perguntar para vocês, como professora de língua portuguesa, o que vocês acham? Eu lembro, Eli, que na sexta série, era série ainda, o professor falando sobre mudança da língua, linda viva, e ele falava, olha, explicou lá do vossa mercê, que era antigamente, que virou voz mercê, que virou você, e ele falou que virou depois vê, ele falou, e não sei onde vai, agora é C. E eu lembro Aham. dele colocando na lousa, falando assim, olha, é C, o que vai vir depois? O K. E ele imaginava que viria depois, né? Ó, sexta Sim, série, foi em 99, eu tava na sexta série. Ele imaginava que viria o C mudo. E, na verdade, não. O que virou foi o VC, como a Ângela colocou no chat aqui em cima. isso. A gente não tem ideia de para onde a língua vai, de como vem. Quem Não, sabe, daqui uns anos, esse jeito de escrever seja incorporado de alguma forma à norma culta, né? Ou mude de algum jeito. A gente pensa na língua viva aí. O que vocês acham, como professora de português? Como trabalhar com isso em sala de aula? Porque isso não, com certeza chega no texto da universidade, para mim, e chega na educação básica também. Chega, gente. perfeito. Vamos lá, ver se ele se manifesta. O que vocês acham disso? Como lidar com isso? Quais os desafios dessa realidade? Professora, está me ouvindo? Sim, Sim. Professora, eu sou professora de língua portuguesa do Fundamental, né? E realmente, como a senhora falou, é uma situação que a gente não pode se distanciar e cada vez mais ela está sendo incorporada. Só que é um desafio enorme nós trabalharmos essa questão, né, que a senhora abordou em sala de aula, haja vista que o menino lá na frente ele vai ser cobrado por uma escrita padrão, por um modelo padrão. Claro que a gente não pode ignorar, mas também trazer totalmente essas questões para a sala de aula como algo aceitável, depois de um tempo gera problema lá na frente. Então, assim, correto. claro que a gente tem que considerar, temos que entrar nesse universo dele, até porque as aulas ficam mais interativas, isso é notório, mas não esquecendo que para reformular a língua, para haver uma nova convenção da questão da escrita, é um processo muito longo. Até que a gente tem um exemplo aí da questão da mesóclise. Não se usa mais, e quando é que a gente vai poder retirar isso aí, extinguir? Você verifica que caiu um desuso. Então, assim, são discussões válidas, mas a gente tem que lembrar que o que o aluno será cobrado é por essa padronização, por essa questão da boa escrita, que às vezes essa oralidade, isso que a gente traz acaba prejudicando, de certo modo, lá na frente. Tá? Então, é só uma observação minha, professora, que eu trabalho em sala de aula e eu vivencio essas questões dos desafios, né? E aí eu achei bem pertinente a sua fala, né? Essas observações suas. Exatamente. Perfeito. Ah, que bom, sua observação. Eli? Pode falar, Raquel. Oh, perfeito, Cleia. A sua fala vai muito de encontro à fala da professora Regininha na nossa abertura do curso de extensão. Ela falava do direito que o aluno tem de aprender a língua no padrão, né? É bem no que você falou mesmo. A gente tem que aproveitar, tem que usar as variantes da língua, a língua oral, a aproximação, tem que estar perto dos gêneros. Ali está trazendo uma série de coisas perfeitas que dá para usar na aula, meme, blog, vlog, mas a gente não pode esquecer do direito que ele tem de aprender a norma padrão para se colocar, para se pronunciar, para ser ouvido em ambientes públicos. Perfeito. Obrigada, Eli, pela participação. Obrigada, Cleia. Maravilha, maravilha, gente, que bom, exatamente isso, Cleia e os outros colegas que falaram. O que acontece? Lembra que a gente está falando de letramento, e o letramento, se tem uma palavra que a gente pode associar, sempre que eu falo do letramento, é a questão da cidadania. Falar de letramento é falar de cidadania. Então, veja, quando eu falo em letramento digital, como que eu
possibilito, como que eu oportunizo para o meu aluno essa leitura dele como um cidadão. Como é que ele exerce a cidadania dele mediado por essa leitura, né? A leitura do mundo. Então, veja, o meu aluno, ele precisa ter a possibilidade, claro, de se expressar, né, dentro... aqui eu estou num papo informal, eu estou num papo de WhatsApp, rapidinho, então eu escrevo do jeito mais rápido para facilitar. Ok, eu estou dentro desse contexto do WhatsApp. Agora, eu preciso oportunizar para o meu aluno, né, essa possibilidade dele exercer essa cidadania também, quando ele vai, por exemplo, escrever um currículo atrás de um emprego. Como é que eu escrevo um currículo? Esse aluno tem o direito de escrever esse currículo de maneira adequada a esse contexto do currículo, certo? Então, por isso que a gente fala desse letramento digital, ou seja, é relacionar essa comunicação do ambiente virtual, do ambiente digital, para também os demais ambientes que esse aluno deve ter acesso. Porque senão ele vai ficar apenas nesse nível bem aqui, que está na tela. Aí é onde entra esse letramento, eu fazer essa ponte. Ok, ele me comunicou? Comunicou. Teve um diálogo aqui? Teve um diálogo. Beleza. Mas eu preciso oportunizar que esse aluno também tenha outras possibilidades de comunicação em outros ambientes. E aí, no caso, o ambiente formal. Então, se ele vai escrever um currículo, é uma linguagem formal. Se ele vai escrever uma redação do Enem, é um ambiente formal. E aí, esse aluno precisa ter essa possibilidade. Por isso que o letramento é esse exercício da cidadania. Como cidadão, eu posso tranquilamente me expressar de maneira despreocupada aqui no bate-papo do WhatsApp, mas eu também tenho que ter a possibilidade de saber como conversar numa entrevista de emprego, por exemplo. Ok? Por isso, a importância desse letramento, que é esse universo para diferentes formas de expressão da cidadania do sujeito, certo? E aí é exatamente isso que a gente traz nessa imagem que a gente já está se encaminhando para o final, gente. Ou seja, veja que tudo está relacionado. Essas linguagens associadas às tecnologias, facilitando esse processo de aprendizagem. Então, veja, eu tenho no plural linguagens, eu tenho diferentes possibilidades, diferentes expressões, diferentes formas de linguagem. Tem a linguagem formal, a informal, tem a linguagem escrita, a linguagem falada, a linguagem grafada, enfim, diferentes possibilidades. Como também diferentes são as tecnologias. Infinitas possibilidades. E todas elas se relacionam no sentido de quê? De favorecer a aprendizagem, certo? E aí a gente vê que essa aprendizagem, ela está mediada, então, por essa leitura e escrita, que é o processo, digamos assim, de aquisição, a forma de expressão da comunicação, mas também está o quê? Veja que um apontando para o outro. Essa leitura e escrita está apontando para os diferentes letramentos e vice-versa. Por isso que eu também falo de letramentos, no plural. Ou seja, como é que eu leio o mundo? No contexto virtual, no contexto real, no contexto cultural, no contexto social, no contexto político, no contexto econômico, enfim. São diferentes letramentos, todos eles relacionados ao quê? Ao exercício da cidadania. Então, o professor, como sendo esse sujeito mediador, vai, então, permitir o aluno a ter acesso a essas diferentes linguagens, essas diferentes tecnologias e as diferentes formas de aprendizagem. Todas elas mediadas pela leitura e escrita e pelos diferentes mecanismos de letramento, tá? Que é exatamente isso, olha, eu estou com o celular na mão, mas junto com esse celular, meu Deus, tem um mundo que está na palma da minha mão, certo? Então, esses letramentos são exatamente o quê? São esses contextos sociais, cultural, histórico, institucional, né? Diferentes formas de como o homem se relaciona no mundo. E nessa questão do letramento, a linguagem escrita está sempre moldada por diferentes formas de agir.
e interagir, que enunciam diferentes formas de viver. Veja, isso é muito importante a gente respeitar, porque senão a gente às vezes quer ser o dono da verdade, dizendo que a única maneira correta é o jeito que eu escrevo. Bom, a gente não está falando de correto e de errado, a gente não está falando do que é certo e do que é errado, a gente está falando do que é útil, do que é adequado, do que é possível. Então, naquele momento, aquele menino que estava teclando, aquele diálogozinho falando novidade daquele jeito, talvez naquele momento é aquele contexto, para ele era possível apenas se comunicar daquela forma. Então, é uma forma diferente. A gente não está dizendo que é correta ou que é errada, é uma forma diferente. Por isso que ele precisa ter acesso a outras formas, para que em outro contexto ele se comunique de outra forma. Então, essa perspectiva dos estudos do letramento envolve o que as pessoas fazem com esses textos e o que essas atividades significam para elas. Percebem? Então, se eu estou num bate-papo no chat, tem um determinado significado. Se eu estou numa entrevista de emprego, tem um outro significado. Então, são situações diferentes do cotidiano, com realidades completamente diferentes, mas eu devo ter a possibilidade de saber me comportar e de saber me comunicar em cada uma delas. Isso o aluno tem direito, de saber como escrever, como se comportar nas diferentes formas de interação. E aí, gente, esses são os pilares do letramento digital, que é o que a gente está falando. O desenvolvimento da autonomia do aluno. E quando é que a gente tem autonomia? Quando a gente tem possibilidades. O aluno ele só consegue ser autônomo no seu processo se ele tem acesso às diferentes possibilidades. Então, se ele já conhece diferentes possibilidades, ele vai saber em que momento usar cada uma delas. Aí ele consegue desenvolver a sua autonomia. Outro, o desenvolvimento do pensamento crítico. Por que eu escrevo um meme? Aliás, por que eu publico um meme? O que eu quero dizer com meme? Será que realmente é só uma gracinha que eu estou fazendo? Será que o meme, ele só tem o aspecto cômico, o aspecto do humor? Não, tem um pensamento crítico ali também no meme. Por que a gente fez aquela imitação? Por que eu imitei a Nazaré Tedesco em um outro contexto? Aí a gente vai desenvolver esse pensamento crítico. O podcast. Por que esse assunto está tão famoso nos podcasts? Por que vários podcasts têm falado de determinado assunto? Pensamento crítico, certo? Outro pilar, conhecimentos multidisciplinares. Isso é importantíssimo também nesse letramento digital. Ou seja, os alunos hoje estão conectados com diferentes disciplinas. Ao mesmo tempo que eu leio um blog, eu estou vendo sobre arte, eu estou vendo sobre cultura, eu estou vendo sobre física, sobre química, sobre matemática, sobre ciência, sobre geografia. Então, são conhecimentos multidisciplinares. Outro pilar é a melhora da comunicação. Claro, a gente consegue articular de maneira muito mais rápida e muito mais eficiente essa comunicação. Tem também a adaptação para a modernidade, né, como o professor falou, no meu tempo não tinha muito isso, ok, mas a gente hoje está em outro tempo, então a gente tem que acompanhar e se adaptar a essa modernidade. Outro pilar é a capacidade para a resolução de problemas, facilita muito também a melhora da atenção e do foco e mais motivação para aprender. Porque, claro, se a gente está utilizando textos que são de uma modalidade, de um formato mais atual e mais utilizado, isso aí também vai nos estimular a aprender mais coisas. Eu vi determinado tema no podcast, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí a gente já vai pesquisar. Isso vai ampliando, então, o nosso processo de comunicação. Bom, gente, em linhas gerais, era essa digamos assim, a provocação que eu queria trazer para a gente hoje, pensando nesse ensino da língua, no universo da EAD, deixa eu sair aqui, no universo da EAD, tá? A partir do que a EAD tem promovido, tem possibilitado para a gente, abrindo essas possibilidades para esses outros letramentos que vão surgindo, considerando, né, toda
o processo evolutivo na escrita, na leitura, na comunicação e nas diferentes possibilidades de comunicação. Então, assim, muito obrigada. Eu não sei, Raquel, se a gente pode abrir mais um tempinho, se a turma quer mais alguma contribuição ou alguma sugestão para que a gente continue esse bate-papo em algum outro momento, de maneira assíncrona, enfim. É isso, obrigada. Bom, agradeço super, Eli. Vamos para os comentários dos alunos aqui no chat. Agora ele consegue ver os comentários com a gente. Deixa eu subir. Gente, ele lê para mim os comentários que eu mudei aqui. José Leandro tinha feito um comentário, mas entrei pelo celular, saí pelo computador. Tá. Deixa eu ver aqui, tem o Romualdo diz, tem muita gente que não sabe ler memes. Olha, é verdade, aí a questão da interpretação, né? Vê como é importante, né, Romualdo? Tem que ter um certo conhecimento de mundo e de leitura. Exatamente. Eu confesso que às vezes eu paro, vejo uma e eu fico, ai meu Deus, o que a pessoa quer dizer? Porque já entra também na questão da interpretação. Então, veja, é leitura e interpretação textual. O meme, como um gênero literário digital, né, um gênero digital, requer também esse poder de interpretação. Aí ele diz, ótima aula, muito obrigada, Romualdo. A Cleia diz, ótima abordagem, excelentes com colocações. Obrigada também, Cleia. Romualdo também. A Rauenas diz, aula maravilhosa, parabéns, professora. Poxa, gente, que bacana, que bom. O José Leandro diz, obrigada, professora, também. A Yosleime, eu acho que é isso, também falou muito, obrigada, professora, excelente aula, que bacana, que bom. A Paloma também falou excelentes explanações, professora Eli, obrigada. A Alessandra diz assim, concordo com a Raquel e acredito que a norma padrão deve estar a serviço do ensino da língua por meio dos gêneros discursivos textuais, pois nos comunicamos por meio deles nas situações formais e informais. Isso mesmo. É isso dos comentários. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Eli, obrigada pela parceria e compartilhando. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estou abrindo espaço aqui. Senão, a gente vai encerrar essa aula de hoje. Lembrando que ela vai estar gravada, vai estar no YouTube, vai estar no Moodle. Logo, e tem um fórum lá também, logo embaixo da aula, vocês colocarem dúvidas para Eli, perguntas, comentários, tá bom? Ela pode responder depois também. A frequência, Cleia, a gente vai ver por meio do fórum. Então, deixe um comentário lá, a gente vai medir a frequência sempre das aulas por meio do fórum. Então, assistam às aulas e participem dos fóruns. Tudo bem? Então, gente, vai lá todo mundo, bota nem que seja um coraçãozinho, parabéns, obrigada, participa. Mas aqui no chat também, muito bacana. Cleia, Ângela, Ângela, gratidão para você também, obrigada. Fabiana, realmente foi excelente. Que bom, gente. Olha, estão à disposição. A professora Raquel tem meu contato, lá no início eu botei meu e-mail, tem o WhatsApp. Enfim, se de alguma forma a gente puder contribuir no decorrer de todo o curso, se em algum outro momento quiser algum outro bate-papo, a gente está à disposição. É uma parceirona, Raquel, maravilhosa, professora, assim, das galáxias. Obrigada, Vou fazer um meme para ela. A Fabiana está falando ali que a aula foi realmente excelente e vai contribuir na pesquisa de mestrado dela. Literatura de Roraima na web. Que legal. Ai, que top. Olha aí, tá vendo? Parabéns. Você faz a aula, Fabiana. Quem é seu orientador, orientadora? Se a gente puder contribuir com alguma coisa, contem com a gente. Eu faço na UFRR. Na verdade, é a recepção da literatura roraimense na web. Faço. Incrível. Quem te orienta? Professor Francisco Alves. Olha, que legal, que joia. Conte com a gente. Sim. Último recado de novo, reforçando. Quem tiver com dificuldade de entrar no Moodle, procure a mim, procure a Darlene, tá bom? A gente está à disposição, gente. Maravilha. Obrigada, Eli. Beijo, gente. Obrigada. Bom finalzinho de